A maioria das pessoas acredita que poder é dominação externa, controle sobre os outros, status visível ou autoridade formal. Mas Nietzsche afirmava que essa é a forma mais superficial e fraca de poder que existe. Para ele, a verdadeira força não grita, não pede permissão e não depende de aplauso. Ela age silenciosamente a partir de dentro. A vontade de poder não é ambição social, é impulso vital. É a energia que empurra o ser humano a crescer, superar limites e transformar a própria existência em algo maior do que era antes. Entender essa ideia não muda apenas a forma como você vê o mundo, muda a forma como você se vê, porque revela que por trás de cada medo, de cada desejo e de cada conflito, existe uma luta invisível entre expansão e estagnação. E é essa luta que decide quem vive de verdade e quem apenas sobrevive. Nietzsche afirmava que a vontade de poder não é uma teoria política, nem uma apologia da violência, nem um elogio à dominação externa, mas a descrição mais honesta da força fundamental que move tudo o que vive. Para ele, antes de qualquer moral, antes de qualquer razão, antes de qualquer sistema social, existe um impulso primário que empurra a vida a expandir-se, intensificar-se e afirmar-se contra aquilo que a limita. Esse impulso não pede permissão, não busca consenso e não depende de aprovação. Ele simplesmente age, cresce ou morre. Nietzsche dizia que viver é exercer potência e que toda vida que não cresce começa a adoecer. A vontade de poder é essa tendência irreprimível de ir além do que se é agora, de transformar resistência em estímulo e obstáculo em campo de prova. Quando Nietzsche rompe com a ideia de que o ser humano busca prazer ou felicidade como objetivo final, ele faz isso porque enxerga algo mais profundo, operando por trás dessas buscas. Mesmo o prazer é apenas um sinal de aumento de potência, e mesmo a felicidade é apenas um efeito colateral de uma força que conseguiu se expandir. O erro da modernidade, segundo Nietzsche, foi confundir esses efeitos com causas, passando a viver em função do conforto, da segurança e da estabilidade, como se isso fosse o sentido da vida. Ao fazer isso, o homem moderno se afasta da vontade de poder e começa a viver de maneira reativa, defensiva e ressentida. Nietzsche dizia que o ser humano reativo não cria, apenas responde. Ele não age a partir de si, mas reage às pressões do ambiente, às expectativas dos outros e às normas impostas. Esse tipo de vida é marcada pelo medo, pela necessidade de aprovação e pela fuga do risco. Já o ser humano ativo, movido pela vontade de poder, cria seus próprios valores, define seus próprios critérios e assume as consequências de suas escolhas. Ele não pergunta se algo é permitido ou aceito, mas se aquilo aumenta ou diminui sua força. Para Nietzsche, a moral tradicional nasceu justamente como um mecanismo de contenção da vontade de poder dos fortes, uma tentativa de domesticar a intensidade humana e torná-la previsível, controlável e inofensiva. Valores como humildade excessiva, resignação, obediência cega e negação dos impulsos vitais surgem, segundo ele, não como verdades universais, mas como estratégias dos fracos para sobreviver num mundo que não conseguem dominar pela força. Assim, a moral se torna uma arma invisível, capaz de inverter os valores, transformando fraqueza em virtude e potência em pecado. Nietzsche dizia que quando isso acontece, a vida começa a se voltar contra si mesma, porque aquilo que deveria expandir passa a ser reprimido, e aquilo que deveria criar passa a pedir desculpas por existir. A vontade de poder, porém, não desaparece quando é reprimida, ela apenas se distorce. Impedida de se expressar como criação, ela passa a se manifestar como ressentimento, inveja, desejo de vingança, necessidade de controle moral e prazer em punir. Nietzsche via nesse processo a origem de grande parte do sofrimento humano moderno.
Pessoas cheias de energia vital, mas ensinadas a odiar essa energia, a desconfiar de seus impulsos e a se sentir culpadas por desejar mais. Essa culpa gera indivíduos fragmentados que gastam mais força se reprimindo do que criando. Para Nietzsche, o primeiro passo para compreender a vontade de poder é reconhecer que ela não é boa nem má. Ela simplesmente é. Julgá-la moralmente é já um sintoma de fraqueza. A questão não é eliminar a vontade de poder, mas aprender a utilizá-la de forma criadora. Quando canalizada conscientemente, ela se transforma em disciplina, arte, pensamento profundo, coragem existencial e capacidade de suportar a vida sem fugir. Nietzsche afirmava que o indivíduo forte não é aquele que explode seus impulsos de maneira caótica, mas aquele que os domina e os organiza em uma direção própria. Dominar aqui não significa suprimir, mas transformar. O impulso bruto vira forma, a força vira estilo, a energia vira obra. É assim que nasce o criador, o pensador, o artista e o espírito livre. Nietzsche dizia que toda grande criação humana é resultado de uma vontade de poder bem direcionada, capaz de suportar longos períodos de tensão interna sem buscar alívio imediato. O homem fraco busca descarregar sua energia rapidamente para aliviar o desconforto. O homem forte suporta o desconforto porque sabe que dali surgirá algo maior. Essa capacidade de suportar tensão é um dos sinais mais claros de potência. Por isso, Nietzsche desprezava a obsessão moderna por bem-estar emocional constante, pois ela enfraquece o indivíduo, tornando-o incapaz de sustentar conflitos internos necessários ao crescimento. A vontade de poder exige confronto, exige risco, exige a disposição de perder versões antigas de si mesmo. Nietzsche afirmava que todo o crescimento real envolve destruição e que quem teme destruir nunca cria. Destruir, nesse sentido, é abandonar crenças, identidades, hábitos e ilusões que já não servem mais. O indivíduo que se agarra ao que já foi, por medo do desconhecido, bloqueia sua própria potência. A vontade de poder empurra sempre para frente, nunca para trás. Ela não respeita nostalgia, nem conforto, nem tradição quando estes se tornam obstáculos. Por isso Nietzsche via o passado como matéria-prima, não como prisão. Aprender com ele é diferente de viver nele. A vida, movida pela vontade de poder, é sempre um vir a ser, nunca um estado fixo. Quando alguém tenta congelar a vida em uma forma definitiva, seja uma moral, uma identidade ou um ideal de felicidade, começa a decadência. Nietzsche dizia que decadência não é sofrimento, mas estagnação. Sofrer faz parte da expansão. Estagnar é o verdadeiro sinal de morte. Compreender a vontade de poder, portanto, não é adotar uma filosofia agressiva, mas assumir uma postura existencial ativa, criadora e responsável. É parar de viver em função do que se deve ser e começar a viver em função do que se pode tornar. É aceitar que a vida não oferece garantias, mas oferece algo mais valioso, a possibilidade de crescimento. Para Nietzsche, quem compreende, isso deixa de perguntar qual é o sentido da vida e começa a perguntar qual forma de vida merece ser vivida. Essa mudança de pergunta marca o início da verdadeira filosofia, não como teoria abstrata, mas como prática de autossuperação contínua. A vontade de poder não promete paz, mas oferece profundidade. Não promete felicidade, mas oferece intensidade. E para Nietzsche, isso é tudo o que a vida pode oferecer de mais alto. Nietzsche afirmava que a vontade de poder não atua apenas no indivíduo isolado, mas atravessa todas as estruturas humanas, moldando culturas, religiões, sistemas morais, instituições políticas e até mesmo as ideias que as pessoas acreditam escolher livremente.
Para ele, toda organização social é, no fundo, uma cristalização de forças que conseguiram se impor sobre outras, não necessariamente pela violência direta, mas pela capacidade de definir valores, significados e interpretações do mundo. Nietzsche dizia que quem controla a interpretação da realidade exerce um poder mais profundo do que quem controla corpos, porque governa a forma como as pessoas sentem, julgam e desejam. É por isso que ele via a história não como progresso moral, mas como sucessão de configurações da vontade de poder, onde diferentes forças disputam qual visão de mundo será considerada verdadeira, justa ou normal. Nesse contexto, a moral não surge como revelação divina ou acordo racional, mas como estratégia. Nietzsche afirmava que toda moral é expressão de um tipo de vida tentando se preservar e se expandir. Quando uma moral valoriza força, coragem, honra e grandeza, ela reflete uma vida que se sente potente. Quando valoriza humildade, obediência, resignação e igualdade forçada, ela reflete uma vida que se sente frágil e ameaçada. Não se trata de julgar qual é boa ou má, mas de reconhecer que cada moral revela quem tem medo de quem. Nietzsche dizia que a moral dos escravos nasce quando os fracos, incapazes de afirmar sua potência diretamente, passam a negar a potência dos fortes, chamando-a de mal, pecado ou perversão. Nesse movimento, aquilo que era expressão de vida passa a ser visto como algo que precisa ser contido. A vontade de poder dos fracos se manifesta então de forma indireta, por meio da condenação moral, da culpa e do ressentimento. Eles não conseguem criar valores novos, então invertem os existentes, transformam a fraqueza em virtude e a força em ameaça. Nietzsche via nisso uma das operações psicológicas mais profundas da história humana, o ressentimento como forma disfarçada de poder. Ressentir-se é não poder agir, mas ainda assim querer dominar, ainda que pela negação do outro. Esse ressentimento cria sistemas morais inteiros que prometem recompensa futura, redenção, justiça final, tudo para tornar suportável uma vida sem potência no presente. Nietzsche dizia que essas promessas funcionam como anestesia existencial, mantendo as pessoas obedientes, previsíveis e controláveis. A vontade de poder, impedida de se expressar como criação, se expressa como desejo de nivelamento. Ninguém pode ser maior, ninguém pode ir além, ninguém pode se destacar sem ser acusado de arrogância ou egoísmo. Para Nietzsche, essa lógica produz sociedades aparentemente estáveis, mas espiritualmente decadentes, onde a mediocridade se torna norma e a grandeza é vista com desconfiança. Ele afirmava que o verdadeiro perigo não é a desigualdade de forças, mas a negação da diferença. A vida é diferença, tensão e hierarquia natural de intensidades. Tentar eliminar isso é tentar eliminar a própria vida. Nietzsche dizia que toda tentativa de igualar os seres humanos moralmente é, no fundo, uma tentativa de enfraquecê-los. A vontade de poder não pode ser apagada, apenas redirecionada. Quando redirecionada para fora, cria conquistas, obras, pensamentos e estilos de vida elevados. Quando redirecionada para dentro de forma negativa, cria culpa, autopunição, ódio de si e necessidade constante de aprovação. O indivíduo moderno, segundo Nietzsche, vive preso nessa segunda forma. Ele não se permite querer demais, desejar demais, sonhar demais, porque aprendeu a desconfiar de sua própria potência. Ao mesmo tempo, sente-se vazio, frustrado e ressentido, porque a potência reprimida continua pressionando por expressão. Essa contradição gera ansiedade difusa, tédio profundo e uma vida emocionalmente instável. Nietzsche dizia que a sociedade moderna produz indivíduos fracos, não por falta de capacidade, mas por excesso de domesticação. Desde cedo, ensina-se a obedecer, a adaptar-se, a não incomodar, a não errar, a não arriscar.
Cada uma dessas lições corta um pedaço da vontade de poder. O resultado são adultos tecnicamente competentes, mas existencialmente inseguros, cheios de medo de se afirmar. Nietzsche afirmava que a verdadeira educação não deveria ensinar conformidade, mas capacidade de suportar a própria singularidade. Educar para a potência é educar para o conflito interno, para a frustração, para o esforço prolongado e para a criação de critérios próprios. Mas isso é perigoso para sociedades que dependem de previsibilidade e controle. Por isso, a vontade de poder criadora é sempre vista como ameaça pelas instituições. Nietzsche dizia que toda instituição tende a conservar a forma que a criou, mesmo quando essa forma já se tornou decadente. Nesse momento, a instituição passa a combater aquilo que poderia renová-la. A vida, porém, não respeita instituições. Ela segue buscando expansão. Quando não encontra saída, rompe. É por isso que Nietzsche via as grandes transformações culturais não como reformas suaves, mas como rupturas violentas, onde valores antigos entram em colapso e novos ainda não estão prontos. Esse intervalo é sempre caótico, confuso e angustiante, porque o ser humano prefere certezas ruins a incertezas criadoras. A vontade de poder nesses momentos exige coragem para viver sem chão, para criar sem modelo, para avançar sem garantia. Nietzsche afirmava que poucos suportam esse estado. A maioria corre para reconstruir velhas morais, velhas crenças e velhas hierarquias, apenas com novos nomes. Por isso, ele dizia que a verdadeira transformação não é coletiva, mas individual. Começa sempre com alguns poucos espíritos livres que se recusam a viver segundo valores que não afirmam a vida. Esses indivíduos não são revolucionários no sentido político, mas no sentido existencial. Eles vivem de outro modo, pensam de outro modo, sentem de outro modo. Sua simples existência já é uma crítica silenciosa à moral dominante. Nietzsche afirmava que a vontade de poder mais elevada não busca destruir o mundo, mas criar novas possibilidades de ser. Ela não se impõe pela força bruta, mas pela intensidade de sua presença. Quando alguém vive de acordo com sua potência, ele se torna referência, mesmo sem querer, e isso incomoda profundamente aqueles que vivem de negação. Por isso, o Criador é sempre atacado, ridicularizado ou moralizado. Mas Nietzsche dizia que isso é sinal de que sua potência está funcionando. O ressentimento alheio é o termômetro da força própria. Compreender isso liberta o indivíduo do medo do julgamento. Ele passa a ver a crítica não como prova de erro, mas como resistência natural à diferença. A vontade de poder, quando compreendida nesse nível, deixa de ser apenas um conceito filosófico e se torna um critério de leitura do mundo. O indivíduo passa a enxergar por trás das palavras, das normas e das ideias, percebendo quais forças estão tentando se afirmar. Ele deixa de ser ingênuo diante da moral e começa a perguntar: quem ganha com isso? Que tipo de vida esse valor protege? Que potência isso expande e qual isso reprime? Nietzsche acreditava que esse olhar crítico é o início da verdadeira liberdade intelectual. Não a liberdade de pensar qualquer coisa, mas a liberdade de não ser enganado por discursos que mascaram medo como virtude. A vontade de poder, nesse sentido, não é convite à tirania, mas antídoto contra a domesticação. Ela ensina o indivíduo a assumir sua força sem pedir desculpas e sem precisar esmagar ninguém. Ela ensina que crescer não exige dominar os outros, mas exige recusar-se a viver pequeno. Para Nietzsche, esse é o primeiro grande passo para uma vida afirmativa. Parar de confundir moralidade com verdade e começar a medir os valores pela vida que eles produzem. Nietzsche afirmava que a vontade de poder se revela de forma ainda mais profunda quando observamos o interior do indivíduo,
porque é ali que acontece a batalha decisiva entre expansão e contenção, entre criação e medo, entre afirmação e negação da vida. Para ele, o ser humano não é um ser unitário e estável, mas um campo de forças em conflito permanente, onde diferentes impulsos disputam direção, hierarquia e expressão. A consciência, tão celebrada pela filosofia tradicional, não é soberana, mas apenas a superfície visível de processos muito mais profundos. Por trás de cada pensamento racional existe um impulso que quer se afirmar. Por trás de cada decisão moral existe uma força que busca prevalecer. Nietzsche dizia que o erro da psicologia moral foi tratar o ser humano como se fosse guiado por escolhas conscientes e valores racionais, quando, na verdade, ele é movido por impulsos vitais que usam a razão como instrumento. A vontade de poder atua silenciosamente no interior da psique, organizando desejos, medos, ambições e aversões em torno de uma direção dominante. Quando essa direção é clara e forte, o indivíduo sente vitalidade, propósito e coerência interna. Quando essa direção é fraca ou fragmentada, surge a angústia, a indecisão crônica e a sensação de estar perdido. Nietzsche afirmava que muitos dos sofrimentos psicológicos modernos não vêm de traumas externos, mas da repressão sistemática da própria potência. O indivíduo aprende desde cedo a desconfiar de seus impulsos mais intensos, a neutralizar sua ambição, a moderar seu desejo e a conter sua vontade de se destacar. Cada uma dessas contenções cria um conflito interno, porque a vontade de poder não desaparece quando é reprimida. Ela se volta para dentro, e quando a força não pode se expandir, ela começa a corroer. Nietzsche dizia que a autopunição, a culpa constante e o desprezo por si mesmo são formas internalizadas de agressão. O indivíduo que não pode afirmar sua potência externamente passa a atacar a si mesmo. Esse ataque interno consome energia vital e gera uma vida psicológica empobrecida, marcada por medo de errar, medo de se expor e medo de desejar demais. Para Nietzsche, esse estado não é sinal de sensibilidade moral elevada, mas de enfraquecimento. O indivíduo fraco se vigia, se julga e se limita o tempo todo, enquanto o indivíduo forte confia em sua capacidade de suportar as consequências de seus atos. Nietzsche afirmava que a verdadeira força psicológica não está na ausência de conflitos internos, mas na capacidade de organizá-los em uma hierarquia produtiva. O indivíduo potente não elimina seus impulsos contraditórios. Ele os integra sob uma direção dominante. Ele não tenta ser puro, mas inteiro. Essa integração exige coragem, porque significa aceitar aspectos de si que foram ensinados como inaceitáveis. Ambição, orgulho, desejo de reconhecimento, vontade de vencer e necessidade de se afirmar foram demonizados por sistemas morais que temem a potência. Nietzsche dizia que recuperar esses impulsos não significa agir de forma caótica ou destrutiva, mas reconhecê-los como fontes legítimas de energia. Quando reconhecidos, eles podem ser canalizados. Quando negados, eles se tornam sabotadores internos. A vontade de poder, nesse nível psicológico, se manifesta como necessidade de dar forma à própria vida. O indivíduo sente que precisa construir algo, tornar-se algo, deixar uma marca, não necessariamente no mundo externo, mas em si mesmo. Nietzsche afirmava que a maior tragédia humana é morrer sem ter vivido de acordo com a própria potência. Essa morte não é física, é existencial. É a vida que passa sem intensidade, sem risco e sem criação. O indivíduo vive obedecendo scripts alheios, acumulando frustrações silenciosas e justificando sua estagnação com discursos de prudência, humildade ou realismo. Nietzsche dizia que esses discursos são frequentemente máscaras do medo,
Medo de fracassar, medo de ser julgado, medo de descobrir que se poderia ter ido mais longe. A vontade de poder, quando começa a despertar no indivíduo, gera inicialmente desconforto, porque quebra o equilíbrio artificial da repressão. Surgem dúvidas, inquietações e uma sensação de inadequação com a vida que se leva. Esse momento é decisivo. Muitos recuam, tentando silenciar o impulso e voltar à segurança conhecida. Poucos avançam, aceitando o desconforto como sinal de crescimento. Nietzsche afirmava que toda transformação profunda começa com um período de caos interno. Velhas certezas entram em colapso, hábitos perdem sentido e identidades antigas se tornam apertadas. Esse caos não é patológico, é sinal de reorganização. Vontade de poder está tentando reordenar o indivíduo em torno de uma forma mais elevada de existência. Resistir a esse processo é prolongar o sofrimento. Atravessá-lo é conquistar um novo nível de coerência interna. Nietzsche dizia que o indivíduo forte aprende a confiar nesse processo, mesmo sem saber onde ele levará. Ele aceita viver sem garantias internas, sem identidades fixas e sem aprovação externa. Essa aceitação exige disciplina emocional, porque a ansiedade surge quando o antigo já não serve e o novo ainda não se formou. A maioria foge desse intervalo, criando distrações, vícios emocionais ou ideologias que prometem respostas prontas. Nietzsche via essas fugas como traições à própria potência. O indivíduo que atravessa o caos sem anestesia emerge mais forte, porque aprendeu a suportar a si mesmo. Ele desenvolve uma relação diferente com o medo. O medo deixa de ser sinal de perigo e passa a ser sinal de crescimento. Nietzsche afirmava que o medo aparece sempre que a vontade de poder encontra um limite a ser ultrapassado. Evitá-lo é permanecer pequeno. Enfrentá-lo é expandir-se. Nesse sentido, o medo não é inimigo, mas indicador. Ele mostra onde a potência está sendo bloqueada. O indivíduo que aprende a ler seus medos como mapas de expansão transforma sua psicologia. Ele deixa de lutar contra si e começa a trabalhar consigo. Nietzsche dizia que a psicologia do futuro não deveria ensinar adaptação, mas fortalecimento. Não deveria buscar eliminar conflitos, mas organizá-los. Não deveria prometer equilíbrio permanente, mas capacidade de suportar desequilíbrios. A vontade de poder, no nível psicológico, é a força que permite ao indivíduo se tornar autor de sua própria forma. Ele deixa de ser um conjunto de reações condicionadas e passa a ser uma estrutura ativa. Essa estrutura não é rígida, é dinâmica. Ela se ajusta, cresce e se transforma conforme os desafios. Nietzsche afirmava que esse tipo de indivíduo não busca aprovação terapêutica nem absolvição moral. Ele busca intensidade, coerência e expansão. Ele entende que a vida não é um problema a ser resolvido, mas uma força a ser expressa. Quando a vontade de poder assume a direção da psique, o indivíduo para de perguntar quem deveria ser e começa a perguntar o que pode suportar, criar e afirmar. Essa mudança de pergunta marca o nascimento de uma psicologia verdadeiramente afirmativa. Uma psicologia que não trata o ser humano como frágil por natureza, mas como potente por possibilidade. Para Nietzsche, apenas quando o indivíduo assume essa possibilidade é que ele começa, de fato, a viver. Nietzsche afirmava que a vontade de poder não se manifesta apenas como força criadora individual ou conflito psicológico interno, mas também como critério silencioso pelo qual o indivíduo escolhe seus caminhos, constrói seus hábitos e organiza sua vida cotidiana. Para ele, cada escolha aparentemente banal revela uma hierarquia de forças internas, porque ninguém escolhe ao acaso, escolhe sempre aquilo que está de acordo com o nível de potência que consegue sustentar. O indivíduo fraco escolhe rotinas que o anestesiam,
relações que o protegem do confronto, trabalhos que não o desafiam e ideias que o absolvem de responsabilidade. O indivíduo forte escolhe aquilo que o exige, mesmo que isso traga desconforto, solidão e risco. Nietzsche dizia que a diferença entre esses dois modos de viver não está na inteligência ou na sorte, mas na relação com a própria força. Quem teme sua potência busca segurança, quem confia nela busca prova. Por isso, a vontade de poder se revela com clareza na forma como alguém lida com esforço prolongado. O fraco foge do esforço contínuo porque ele expõe suas fragilidades internas. O forte aceita o esforço porque ele sabe que a força só se revela sob pressão. Nietzsche afirmava que não existe potência sem resistência, assim como não existe músculo sem carga. Quando a vida se torna excessivamente fácil, a potência enfraquece. Quando se torna excessivamente protegida, a vontade se atrofia. Por isso, Nietzsche desconfiava profundamente de ideais de vida que prometem conforto permanente, estabilidade emocional constante e ausência de conflito. Para ele, esses ideais não libertam, domesticam. Eles transformam seres capazes de criação em consumidores de segurança. A vontade de poder exige risco consciente, não imprudência, mas disposição para entrar em territórios onde o resultado não é garantido. Nietzsche dizia que quem só age quando tem certeza já está vivendo de forma reativa, porque a vida real não oferece garantias. O indivíduo potente desenvolve coragem não por ausência de medo, mas por capacidade de agir apesar dele. Essa coragem não é impulsiva, é construída, nasce da repetição de atos difíceis que ampliam o senso interno de competência. Nietzsche afirmava que a autoconfiança verdadeira não vem de afirmações positivas ou validação externa, mas da experiência acumulada de enfrentar desafios e sobreviver a eles. Cada dificuldade superada reorganiza a hierarquia interna da psique, fortalecendo a vontade de poder. Por isso, Nietzsche via o sofrimento não como algo a ser buscado, mas como algo inevitável e potencialmente formador. A diferença entre o fraco e o forte não é quem sofre, mas quem usa o sofrimento como material de crescimento. O fraco sofre e se encolhe, o forte sofre e se expande. Nietzsche dizia que a vida sempre cobrará um preço, mas cabe ao indivíduo decidir se pagará esse preço com ressentimento ou com transformação. A vontade de poder madura se expressa como capacidade de suportar frustrações sem perder direção. O indivíduo que abandona seus projetos ao primeiro obstáculo revela que sua vontade era frágil. O indivíduo que ajusta a rota, mas mantém a direção, demonstra potência. Nietzsche afirmava que persistência não é teimosia cega, mas fidelidade à própria força. Saber quando mudar e quando insistir exige sensibilidade interna, algo que só se desenvolve quando o indivíduo está em contato com sua potência real. A vida moderna, segundo Nietzsche, enfraquece essa sensibilidade ao oferecer estímulos constantes, distrações infinitas e recompensas imediatas. Isso fragmenta a atenção, dispersa a energia e impede a formação de uma vontade forte. A vontade de poder exige concentração, porque só se fortalece quando a energia é direcionada. O indivíduo disperso pode parecer ativo, mas vive superficialmente. O indivíduo concentrado pode parecer silencioso, mas constrói profundidade. Nietzsche dizia que a profundidade é sempre sinal de potência acumulada. Ela nasce da capacidade de permanecer com um problema, uma ideia ou um projeto por tempo suficiente para transformá-lo. Essa permanência é insuportável para o indivíduo fraco, que busca alívio rápido. Por isso, ele troca constantemente de objetivos, crenças e desejos, sem jamais se tornar bom em algo. Nietzsche via essa instabilidade como sintoma de uma vontade fragmentada.
a vontade de poder forte, ao contrário, é seletiva. Ela escolhe poucas coisas e as leva até o fim. Essa seletividade não é limitação, é foco. O indivíduo potente entende que dizer não é tão importante quanto dizer sim. Cada não protege energia, cada sim direciona energia. Nietzsche afirmava que quem tenta abraçar tudo não cria nada. A potência se dilui na tentativa de agradar, participar e pertencer. Por isso, o indivíduo forte aceita perder oportunidades sociais, reconhecimento imediato e conforto para preservar sua direção. Ele sabe que a potência não cresce na superfície, cresce no aprofundamento. Essa postura é frequentemente mal interpretada como arrogância ou isolamento voluntário, mas Nietzsche dizia que é apenas fidelidade à própria forma. A vontade de poder também se manifesta na relação com o tempo. O indivíduo fraco vive no curto prazo, buscando recompensas rápidas e evitando desconfortos imediatos. O indivíduo forte pensa em termos de formação, não de prazer instantâneo. Ele aceita atrasar recompensas porque compreende que a potência se constrói no longo prazo. Nietzsche afirmava que a capacidade de adiar satisfação é um dos sinais mais claros de força interior, não por moral, mas por estratégia existencial. Quem não suporta esperar, não suporta crescer. A vontade de poder madura ensina o indivíduo a viver em tensão produtiva, equilibrando ação e paciência. Nietzsche dizia que a pressa excessiva é sinal de insegurança, assim como a procrastinação crônica é sinal de medo. A força se manifesta no ritmo próprio, nem acelerado demais, nem estagnado. Esse ritmo nasce do autoconhecimento, não da comparação. O indivíduo potente não se mede pelos outros, mas por si mesmo em transformação. Nietzsche afirmava que a comparação constante enfraquece a vontade de poder, porque desloca o critério de valor para fora. Quando o valor vem de fora, a vontade se torna dependente. Quando vem de dentro, ela se fortalece. Por isso, Nietzsche desprezava a busca obsessiva por reconhecimento. Não porque ele negasse a importância da afirmação externa, mas porque sabia que ela é instável. Quem constrói sua vida sobre aplausos vive à mercê do silêncio. A vontade de poder verdadeira não precisa ser vista para existir. Ela se satisfaz na própria expansão. Nietzsche dizia que o indivíduo que vive assim desenvolve uma relação diferente com o fracasso. O fracasso deixa de ser humilhação e passa a ser feedback. Ele não fere a identidade, apenas informa o processo. Isso é possível porque a identidade do indivíduo forte não está fixada em resultados, mas em crescimento. Ele não é aquilo que conquistou, mas aquilo que está se tornando. Essa postura torna o indivíduo resiliente sem torná-lo rígido. Ele se adapta sem se trair. Nietzsche afirmava que essa combinação é raríssima, porque exige maturidade psicológica e coragem existencial. Mas é exatamente nela que a vontade de poder atinge sua forma mais elevada na vida cotidiana. Ela deixa de ser impulso bruto e se torna estilo de vida. Um estilo marcado por intensidade silenciosa, disciplina interna e compromisso com a própria expansão. Para Nietzsche, viver assim não garante sucesso social nem felicidade constante, mas garante algo mais raro, uma vida coerente com a própria força. E essa coerência, segundo ele, é o verdadeiro critério de uma existência que vale a pena ser vivida. Nietzsche afirmava que a vontade de poder atinge um nível decisivo quando o indivíduo começa a perceber que seus maiores inimigos não estão fora, mas dentro, disfarçados de virtudes, crenças nobres e boas intenções. Para ele, muitas formas de moralidade pessoal funcionam como mecanismos sutis de autoproteção contra a própria grandeza. O indivíduo diz que não quer algo porque não é para ele, quando na verdade teme não estar à altura do preço que isso exige. Diz que não deseja poder porque poder corrompe,
quando na verdade teme a responsabilidade de decidir. Diz que não busca destaque porque prefere a simplicidade, quando na verdade teme o julgamento e a exposição. Nietzsche dizia que essas justificativas não são mentiras conscientes, mas estratégias inconscientes da vontade de poder enfraquecida para evitar confronto. O indivíduo cria narrativas morais para legitimar sua retração. Assim, a negação da própria potência passa a parecer escolha ética. Para Nietzsche, esse é um dos movimentos psicológicos mais perigosos, porque transforma medo em virtude e covardia em valor indica. Quando isso acontece, o indivíduo não sente apenas frustração, sente também orgulho moral de sua própria limitação. Ele passa a olhar para quem ousa ir além como arrogante, egoísta ou perigoso. Nietzsche dizia que esse orgulho invertido é o núcleo do ressentimento. Ressentimento não é apenas inveja do outro, é ódio daquilo que o outro revela sobre o que poderíamos ter sido. A presença de alguém potente funciona como espelho incômodo para quem vive reprimindo a própria força. Por isso, a vontade de poder fraca tenta deslegitimar a potência alheia por meio de julgamentos morais. Nietzsche afirmava que grande parte das críticas éticas feitas aos indivíduos fortes não nasce de preocupação genuína com o bem, mas de desconforto psicológico diante da diferença. O forte lembra ao fraco que outra forma de vida é possível, e essa lembrança dói. A vontade de poder madura, ao contrário, aprende a reconhecer esses ataques não como provas de erro, mas como sinais de impacto. Quando alguém começa a expandir sua potência, inevitavelmente encontra resistência. Essa resistência pode vir de fora, mas muitas vezes vem de dentro, na forma de culpa, dúvida excessiva e autoquestionamento paralisante. Nietzsche dizia que a culpa é uma das ferramentas mais eficazes para neutralizar a vontade de poder. Ela faz o indivíduo voltar sua força contra si mesmo. Em vez de agir, ele se julga. Em vez de criar, ele se justifica. Em vez de avançar, ele pede permissão. Nietzsche afirmava que a culpa não melhora o ser humano, apenas o enfraquece. Ela não produz responsabilidade, produz submissão. A responsabilidade verdadeira nasce quando o indivíduo assume suas escolhas sem necessidade de absolvição. Ele não se desculpa por desejar, ele responde pelo que faz com esse desejo. Essa diferença é fundamental. Nietzsche dizia que o indivíduo forte não é aquele que nunca erra, mas aquele que não transforma erro em identidade. O fraco diz, eu errei, logo sou ruim. O forte diz, isso não funcionou, ajusto e sigo. Essa postura exige uma relação madura com o próprio valor. O indivíduo potente não baseia seu valor em aprovação externa nem em pureza moral, mas em coerência interna. Ele mede a si mesmo pela fidelidade à própria força. Nietzsche afirmava que essa fidelidade é difícil porque exige escolhas duras. Ser fiel à própria potência muitas vezes significa decepcionar expectativas alheias, romper com padrões familiares, abandonar papéis sociais confortáveis e aceitar períodos de solidão. A maioria não suporta esse custo. Por isso, prefere viver de forma reduzida, mas socialmente aceita. Nietzsche não condenava essas escolhas, mas as diagnosticava. Ele dizia que a vida que evita conflito com o mundo entra em conflito consigo mesma. A vontade de poder reprimida cobra seu preço em forma de frustração silenciosa, cinismo e tédio existencial. O indivíduo começa a sentir que algo falta, mas não sabe o quê. Esse vazio não é falta de sentido externo, é falta de expressão interna. A vontade de poder quer se manifestar, quer tomar forma, quer deixar marca. Quando isso não acontece, ela se transforma em inquietação constante. Nietzsche afirmava que muitas crises existenciais são, na verdade, crises de potência.
O indivíduo não está perdido porque não encontrou um propósito abstrato, mas porque não está vivendo à altura de sua capacidade. Ele sente que poderia mais, mas não sabe como assumir isso sem romper com tudo. Esse impasse gera paralisia. Nietzsche dizia que a saída não está em buscar respostas prontas, mas em agir. Apesar da incerteza, a vontade de poder se fortalece no movimento, não na contemplação excessiva. Pensar demais pode se tornar outra forma de fuga quando impede a ação. Nietzsche criticava a intelectualização estéril que substitui o risco real por debates abstratos. Ele dizia que o indivíduo pode passar a vida inteira discutindo valores sem jamais criar um. A criação exige exposição, tentativa, falha e repetição. A vontade de poder se educa no mundo, não apenas na mente. Quando o indivíduo começa a agir de acordo com sua potência, mesmo que de forma imperfeita, algo muda internamente. A confiança deixa de ser conceito e se torna experiência. Ele descobre que suporta mais do que imaginava. Essa descoberta é libertadora. Nietzsche afirmava que o indivíduo que experimenta sua própria força perde o medo da vida. Não porque ela se torna fácil, mas porque ele se torna capaz. Essa capacidade não elimina o sofrimento, mas muda seu significado. O sofrimento deixa de ser ameaça e passa a ser custo. Custo de uma vida intensa. Nietzsche dizia que quem escolhe uma vida pequena paga um preço diferente, o preço da frustração crônica. Não existe vida sem preço, existe apenas escolha de qual preço pagar. A vontade de poder madura aceita pagar o preço do crescimento. Ela entende que cada passo adiante exige deixar algo para trás, deixar hábitos, identidades, relações e ilusões. Esse luto é inevitável. O indivíduo que tenta crescer sem perder nada, não cresce. Nietzsche afirmava que a maturidade consiste em escolher conscientemente o que se está disposto a perder para se tornar quem se pode ser. Essa escolha não é feita uma vez, é feita todos os dias. Por isso, a vontade de poder não é um evento, mas um processo contínuo. Ela exige vigilância interna para não cair em auto-engano moral. O indivíduo precisa observar constantemente se suas justificativas são expressões de valor ou máscaras de medo. Essa observação não deve ser cruel, mas honesta. Nietzsche dizia que a honestidade consigo mesmo é a virtude suprema do espírito livre. Sem ela, toda a força se perverte. Com ela, mesmo a fraqueza pode se transformar em potência futura. O indivíduo honesto reconhece onde está pequeno sem se humilhar por isso. Ele usa esse reconhecimento como ponto de partida. Nietzsche afirmava que essa postura é rara porque exige abandonar a necessidade de parecer bom. O indivíduo forte prefere ser verdadeiro a ser virtuoso. Ele prefere crescer a parecer correto. Essa escolha é profundamente solitária, porque a sociedade recompensa a aparência muito mais do que a autenticidade. Ainda assim, Nietzsche dizia que apenas essa escolha conduz a uma vida afirmativa, uma vida em que a vontade de poder não é sufocada nem distorcida, mas integrada, integrada à ação, ao pensamento e ao caráter. Quando isso acontece, o indivíduo não precisa provar nada a ninguém. Sua vida fala por si. E essa fala silenciosa é a forma mais elevada de poder que Nietzsche conhecia. Nietzsche afirmava que a vontade de poder alcança sua forma mais refinada quando deixa de ser apenas impulso de crescimento pessoal e passa a se manifestar como criação de valores, porque criar valores é o ato mais arriscado e mais poderoso que um ser humano pode realizar. Enquanto obedecer valores existentes exige apenas adaptação, criar valores exige enfrentar o vazio, a incerteza e a ausência de garantias. Nietzsche dizia que os valores não caem do céu, nem brotam da razão pura.
Eles nascem de um tipo de vida que quer se afirmar e precisa justificar sua própria forma de existir. Por isso, cada valor carrega dentro de si uma hierarquia de forças. Quando alguém diz que algo é bom ou mal, está revelando o tipo de vida que deseja proteger ou expandir. A vontade de poder mais elevada não se contenta em viver segundo valores herdados, porque esses valores foram criados para responder a contextos, medos e forças que já não são os mesmos. Viver segundo valores mortos é viver de forma emprestada. Nietzsche afirmava que grande parte do sofrimento humano vem dessa descontinuidade entre a vida que se vive e os valores que se seguem. O indivíduo sente que algo não encaixa, mas continua obedecendo porque teme o caos que surge quando os valores antigos perdem força. Esse medo do caos mantém as pessoas presas a morais que já não afirmam a vida. Nietzsche dizia que o caos é inevitável quando novos valores precisam nascer, porque antes de criar é preciso destruir. Destruir não no sentido de violência gratuita, mas no sentido de retirar a autoridade daquilo que perdeu vitalidade. A vontade de poder criadora começa quando o indivíduo questiona não apenas o que é certo ou errado, mas para quem isso é certo ou errado. Ele passa a perguntar que tipo de vida cada valor sustenta. Valores que produzem medo crônico, culpa constante e ressentimento contínuo não fortalecem a vida, apenas a mantêm controlável. Nietzsche afirmava que a moral tradicional ensinou o ser humano a desconfiar de seus impulsos criadores, associando desejo a pecado, ambição a egoísmo e orgulho à decadência. Ao fazer isso, ela bloqueou a emergência de novos valores e manteve a humanidade girando em torno das mesmas categorias por séculos. A vontade de poder, no entanto, não aceita estagnação indefinidamente. Quando valores deixam de servir à vida, eles entram em crise. Essa crise se manifesta como niilismo, confusão moral e perda de sentido. Nietzsche via esse momento não como decadência absoluta, mas como oportunidade histórica. A oportunidade de criar valores mais alinhados com a potência humana. Criar valores não significa impor regras aos outros, mas organizar a própria vida segundo critérios que aumentem sua força, sua profundidade e sua capacidade de suportar a existência. Nietzsche afirmava que o criador de valores começa sempre consigo mesmo. Ele experimenta, testa, ajusta, observa as consequências de suas escolhas e aprende com elas. Seus valores não são abstratos, são encarnados. Eles se manifestam em hábitos, decisões, prioridades e limites. O indivíduo que cria valores não precisa proclamá-los, porque eles se tornam visíveis em sua forma de viver. Essa visibilidade incomoda, porque expõe a arbitrariedade de valores seguidos por costume. Nietzsche dizia que o criador de valores não busca consenso, porque o consenso tende a diluir a força. Valores criados para agradar a todos não afirmam ninguém. Por isso, a criação de valores é inevitavelmente solitária. O indivíduo precisa suportar o fato de que seus critérios não serão compreendidos nem aceitos de imediato. Muitas vezes, nunca serão. Nietzsche afirmava que essa solidão não é falha do processo, mas parte essencial dele. Sem solidão, não há espaço para a criação. A vontade de poder criadora exige distância do ruído social, porque o ruído pressiona pela repetição. A repetição é confortável, a criação é desconfortável. Por isso, a maioria prefere repetir. Nietzsche dizia que os valores mais fortes da história não nasceram de debates públicos, mas da vida intensa de indivíduos que ousaram viver de outro modo. Esses indivíduos não pediram permissão para existir. Eles existiram com intensidade suficiente para que sua forma de vida se tornasse referência. Com o tempo, aquilo que era singular vira tradição, mas toda tradição começou como ruptura.
A vontade de poder criadora aceita esse ciclo sem nostalgia. Ela sabe que seus próprios valores também envelhecerão. Por isso, não os transforma em dogmas. O indivíduo forte cria valores sabendo que eles são provisórios, instrumentos para um estágio da vida, não verdades eternas. Essa consciência impede a rigidez. Nietzsche afirmava que a rigidez moral é sinal de medo. Quem precisa de regras absolutas teme a complexidade da vida. O criador de valores aceita a complexidade e responde a ela com sensibilidade, não com fórmulas. Essa sensibilidade nasce da atenção profunda à própria experiência. O indivíduo observa o que o fortalece e o que o enfraquece, não em termos imediatos, mas ao longo do tempo. Valores criados a partir dessa observação tendem a ser mais exigentes, porque não prometem conforto rápido. Eles exigem disciplina, esforço e renúncia. Nietzsche dizia que a disciplina verdadeira não é obediência externa, mas compromisso interno. O indivíduo disciplinado não age por medo de punição, mas por fidelidade à própria forma. Essa fidelidade sustenta a vontade de poder em longo prazo. Sem ela, a potência se dissipa em impulsos contraditórios. Criar valores é também criar limites. O indivíduo forte sabe dizer não ao que o distrai, ao que o enfraquece e ao que o desvia. Esses nãos não são negações da vida, mas proteções da vida que ele escolheu afirmar. Nietzsche afirmava que dizer não exige mais força do que dizer sim, porque o sim imediato costuma ser fuga do desconforto. O não preserva energia para algo maior. A vontade de poder criadora entende que toda escolha implica renúncia. Quem tenta manter todas as possibilidades abertas acaba não realizando nenhuma. Por isso, criar valores é também aceitar perdas. O indivíduo perde pertencimento fácil, aprovação automática e identidades prontas. Em troca, ganha coerência interna e direção. Nietzsche dizia que essa troca é incompreensível para quem mede a vida por conforto. Mas para quem mede a vida por intensidade, ela é inevitável. A criação de valores também redefine a relação com o erro. O erro deixa de ser transgressão moral e passa a ser informação. O Criador erra, aprende e ajusta. Ele não se paralisa por medo de errar, porque sabe que a ausência de erro é ausência de ação. Nietzsche afirmava que a moral tradicional transformou o erro em culpa para impedir a experimentação. O criador de valores precisa libertar-se dessa lógica. Ele assume o risco como parte do processo. Essa assunção não é irresponsabilidade, é maturidade. O indivíduo responde pelos efeitos de suas escolhas, mas não se deixa esmagar por elas. Ele entende que criar valores é um processo contínuo, não uma decisão final. Valores precisam ser revisados à medida que a vida muda. A vontade de poder criadora é flexível sem ser fraca. Ela mantém direção sem se tornar dogmática. Nietzsche dizia que esse equilíbrio é raro porque exige força e inteligência. Força para sustentar a própria forma e inteligência para ajustá-la quando necessário. Quando esse equilíbrio é alcançado, o indivíduo deixa de viver em reação e passa a viver em criação. Ele não responde ao mundo, ele propõe. Não se adapta passivamente, ele transforma. Essa transformação não precisa ser grandiosa. Pode ser silenciosa, localizada, quase invisível. O que importa é que seja verdadeira. Nietzsche afirmava que a verdadeira grandeza não está na escala externa, mas na intensidade interna. Criar valores para si mesmo já é um ato de enorme potência, porque significa assumir que a vida não vem com manual. Significa aceitar que não há garantias. Significa escolher viver como autor e não como personagem. A vontade de poder, nesse estágio, deixa de ser apenas impulso e se torna responsabilidade.
responsabilidade por aquilo que se cria, e essa responsabilidade, longe de oprimir, liberta. Ela liberta o indivíduo da necessidade de aprovação, de absolvição e de promessa. Ele passa a viver de acordo com critérios que reconhece como seus. Nietzsche dizia que esse é o ponto em que o ser humano deixa de perguntar como viver corretamente e começa a viver de forma afirmativa, não porque encontrou respostas definitivas, mas porque encontrou coragem para criar respostas provisórias e sustentá-las. Essa coragem é o núcleo da vontade de poder criadora, e para Nietzsche, é nela que a vida atinge sua forma mais elevada até aqui. Nietzsche afirmava que a vontade de poder revela seu estágio mais perigoso e, ao mesmo tempo, mais libertador quando o indivíduo precisa enfrentar o maior de todos os testes: a solidão radical de sustentar a própria forma de vida sem validação externa. Para ele, não existe criação verdadeira enquanto o indivíduo ainda depende do olhar do outro para confirmar seu valor. A dependência de reconhecimento é uma corrente invisível que prende a potência. Enquanto alguém age esperando aplauso, aprovação ou pertencimento, sua vontade permanece condicionada. Nietzsche dizia que a sociedade ensina desde cedo que ser aceito é mais importante do que ser verdadeiro, e essa lição molda indivíduos que preferem a segurança do rebanho à incerteza da singularidade. A vontade de poder, porém, empurra o indivíduo na direção oposta. Ela exige separação, exige distância, exige a coragem de caminhar sem garantias. Esse momento é sempre vivido como crise, porque rompe laços emocionais profundos. O indivíduo começa a perceber que muitas relações, ideias e ambientes só existiam enquanto ele se mantinha pequeno. Quando ele cresce, essas estruturas deixam de servir. Nietzsche afirmava que esse rompimento não é escolha moral, mas consequência natural da expansão. Crescer significa deixar de caber em espaços antigos. Por isso, toda intensificação da vida vem acompanhada de perdas. O indivíduo que não aceita perder tenta diminuir a si mesmo para caber novamente. Essa é a tentação constante do espírito forte. Voltar atrás para recuperar conforto, aceitação e pertencimento. Nietzsche dizia que muitos chamam isso de humildade, mas na verdade é medo. A humildade autêntica não nega a força, apenas não a exibe por vaidade. Já a falsa humildade é a negação da própria potência para evitar conflito. A vontade de poder madura reconhece essa diferença e escolhe sustentar o conflito. Sustentar o conflito não significa buscar confronto externo, mas aceitar o desconforto interno de não ser compreendido. O Criador vive frequentemente cercado por silêncio, incompreensão e até hostilidade. Nietzsche afirmava que isso não é punição, é seleção. Apenas quem suporta essa solidão pode criar algo novo. Quem não suporta, retorna ao conhecido. A solidão funciona como filtro existencial. Ela separa aqueles que precisam de aprovação daqueles que precisam de criação. Nietzsche dizia que o espírito livre aprende a usar a solidão como ferramenta, não como condenação. Na solidão, o indivíduo escuta sua própria voz sem interferência. Ele descobre se suas escolhas eram realmente suas ou apenas reflexos do meio. Esse processo é doloroso, porque revela auto-enganos. O indivíduo percebe quantas decisões foram tomadas para agradar, quantos desejos foram abandonados por medo e quantas convicções eram apenas empréstimos culturais. A vontade de poder exige essa limpeza interna. Não é possível criar valores novos carregando expectativas alheias intactas. Nietzsche afirmava que o espírito forte precisa desaprender antes de aprender. Desaprender a buscar aprovação, desaprender a temer o julgamento, desaprender a confundir aceitação com verdade. Esse desaprender cria um vazio inicial, uma sensação de estar sem chão.
Muitos interpretam esse vazio como fracasso ou perda de sentido. Nietzsche via o contrário. Esse vazio é espaço, espaço para que algo próprio surja. A vontade de poder precisa desse espaço para organizar-se. Sem ele, a vida fica abafada por vozes externas. O indivíduo que atravessa esse vazio sem fugir desenvolve uma autonomia rara. Ele passa a medir suas ações por critérios internos. Não pergunta mais se será aceito, mas se será fiel a si. Essa fidelidade não é rigidez, é coerência. Nietzsche afirmava que a coerência interna é mais importante do que a harmonia externa. Viver em paz com o mundo às custas de guerra consigo mesmo é a forma mais comum de decadência. A vontade de poder prefere conflito externo à traição interna. Por isso, o indivíduo forte aceita ser visto como estranho, excêntrico ou até perigoso. Ele entende que a diferença sempre causa desconforto. Nietzsche dizia que o rebanho teme quem não precisa dele. A independência expõe a fragilidade da dependência coletiva. Por isso, o espírito livre é frequentemente alvo de tentativas de domesticação. Conselhos bem-intencionados, advertências morais, diagnósticos psicológicos e rótulos sociais surgem para trazê-lo de volta à norma. Nietzsche afirmava que essas tentativas não são maldade consciente, mas mecanismos de defesa do grupo. O grupo precisa que todos se movam dentro de limites previsíveis. Quem rompe esses limites ameaça a estabilidade simbólica. A vontade de poder não se impressiona com essas pressões. Ela exige que o indivíduo suporte a tensão de ser diferente. Suportar não significa responder agressivamente, mas manter direção. O indivíduo forte aprende a permanecer firme sem justificar-se. Ele não tenta convencer, porque convencer é buscar aprovação. Ele simplesmente vive. Essa postura silenciosa é profundamente perturbadora para quem vive de validação. Nietzsche dizia que a força mais alta não precisa provar nada. Ela se manifesta na constância. Manter-se fiel à própria forma ao longo do tempo é mais difícil do que iniciar mudanças. Muitos começam processos de transformação, poucos os sustentam. A BCCite, vontade de poder madura, se revela na capacidade de continuar mesmo quando o entusiasmo inicial desaparece. Esse é o ponto onde a maioria desiste. O indivíduo percebe que não haverá aplausos, que os resultados são lentos e que o caminho é solitário. Quem depende de motivação externa recua, quem possui direção interna avança. Nietzsche afirmava que a verdadeira disciplina nasce aí, não da pressão social, mas do compromisso consigo. O indivíduo passa a confiar mais em seu próprio julgamento do que em opiniões externas. Isso não significa arrogância intelectual, mas responsabilidade. Ele sabe que errará, mas prefere errar por conta própria do que acertar por obediência. Essa preferência define o espírito livre. A vontade de poder exige que o indivíduo assuma o risco da autoria. Não há mais desculpas, não há mais culpados. Se a vida não está como se deseja, a responsabilidade é própria. Esse peso assusta, mas também liberta. Nietzsche dizia que o peso da responsabilidade é o preço da liberdade real. Quem não suporta esse peso pede regras, líderes e ideologias. Quem suporta constrói caminho. A solidão do Criador também redefine a relação com o tempo. O indivíduo deixa de viver no ritmo das expectativas sociais e passa a viver no ritmo da própria formação. Ele aceita períodos de invisibilidade, silêncio e trabalho sem reconhecimento. Nietzsche afirmava que a pressa por resultados é sintoma de insegurança. Quem confia na própria potência não precisa de provas imediatas. Ele sabe que a força se acumula antes de se manifestar. Essa paciência não é passividade, é preparação. A vontade de poder madura combina a ação intensa com espera estratégica. O indivíduo age quando é o momento, não quando é conveniente.
Ele não força reconhecimento, ele constrói substância. Quando o reconhecimento vem, ele já não é necessário. Nietzsche dizia que esse é o ponto mais alto da independência, quando a validação externa se torna irrelevante. Não porque o indivíduo despreza os outros, mas porque já não precisa deles para existir. Essa independência não isola emocionalmente, mas purifica as relações. O indivíduo deixa de se relacionar por necessidade e passa a se relacionar por escolha. Isso muda tudo. Relações baseadas em escolha são mais honestas, mais intensas e mais raras. A vontade de poder não busca quantidade, busca qualidade. Nietzsche afirmava que poucas relações verdadeiras valem mais do que muitas relações condicionadas. O espírito livre aceita essa escassez. Ele prefere profundidade a pertencimento superficial. Essa escolha tem custo, mas também tem recompensa. Uma vida mais coerente, mais intensa e mais verdadeira. Nietzsche dizia que quem chega a esse ponto já não pode voltar atrás, sem se destruir internamente. A consciência da própria potência cria um ponto sem retorno. O indivíduo pode até fingir normalidade, mas saberá que está mentindo para si. Essa consciência é ao mesmo tempo fardo e privilégio. Fardo porque impede a acomodação. Privilégio porque permite a criação. A vontade de poder, nesse estágio, deixa de ser apenas força e se torna destino. Não no sentido de algo imposto, mas no sentido de algo assumido. O indivíduo entende que nasceu para se tornar, não para se encaixar. E essa compreensão reorganiza toda a sua vida. Nietzsche afirmava que poucos suportam essa verdade, mas aqueles que suportam não trocariam essa forma de viver por nenhuma segurança, porque descobriram algo irreversível, que viver de acordo com a própria potência é a única forma de vida que não gera arrependimento. Nietzsche afirmava que a vontade de poder atinge seu ponto mais extremo quando o indivíduo é confrontado com a ideia mais pesada que a mente humana pode suportar: o eterno retorno. Essa ideia não é uma teoria cosmológica, mas um teste existencial, uma prova definitiva de afirmação ou negação da vida. Nietzsche perguntava se o indivíduo seria capaz de desejar que cada instante de sua vida, com todas as dores, erros, fracassos, humilhações e perdas, se repetisse infinitamente, exatamente da mesma forma, não como castigo, mas como confirmação. Essa pergunta não exige resposta verbal, exige resposta existencial. Quem vive de forma reativa, ressentida ou anestesiada, sente horror diante do eterno retorno, porque sua vida não é digna de ser repetida. Quem vive de forma afirmativa sente o peso da pergunta, mas também percebe nela uma possibilidade de grandeza. Nietzsche dizia que o eterno retorno é o critério supremo da vontade de poder, porque revela se o indivíduo está vivendo de modo que possa dizer um sim absoluto à própria existência. Esse sim não é eufórico, é grave, não ignora o sofrimento, o incorpora. Aceitar o eterno retorno significa aceitar que nada será corrigido, apagado ou compensado. Tudo o que aconteceu foi necessário para formar quem se é. Essa aceitação exige uma força quase sobre-humana, porque elimina todas as esperanças de redenção futura. Não há céu, não há justiça final, não há explicação última. Há apenas a repetição eterna do mesmo. Nietzsche afirmava que a maioria das pessoas vive esperando que o futuro repare o presente. Vive suportando a vida em nome de algo que virá depois. O eterno retorno destrói essa fuga. Ele obriga o indivíduo a viver como se cada gesto fosse definitivo. Cada escolha ganha peso infinito. Não é mais possível viver como ensaio. Viver torna-se ato pleno. A vontade de poder, nesse contexto, deixa de buscar justificativas e passa a buscar intensidade. O indivíduo pergunta não se algo é útil ou moral, mas se é digno de ser vivido eternamente.
Essa mudança de critério transforma completamente a relação com o tempo. O presente deixa de ser meio e passa a ser fim. Nietzsche dizia que essa é a forma mais alta de responsabilidade. Não a responsabilidade moral que culpa, mas a responsabilidade existencial que exige presença. O indivíduo não vive mais distraído, porque sabe que cada momento conta. A distração se torna forma de negação. Viver anestesiado é viver como se a vida não importasse. O eterno retorno expõe essa postura como covardia. Nietzsche afirmava que apenas quem vive intensamente consegue suportar a ideia do retorno. Intensidade não significa excesso caótico, mas presença total, estar inteiro no que se faz. O indivíduo forte não divide sua vida entre o que faz e o que gostaria de fazer. Ele alinha ação e desejo. Essa coerência torna a vida mais pesada, mas também mais digna. A vontade de poder, aqui, se manifesta como capacidade de assumir a própria vida sem desejar outra, não desejar outra versão de si, outro passado, outra história, desejar exatamente esta. Nietzsche dizia que esse amor absoluto pela própria vida é a forma mais alta de afirmação. Ele chamava isso de amor fati, amar o destino não como resignação, mas como escolha ativa. Dizer sim ao que foi porque reconhece que foi necessário. Esse reconhecimento não elimina a dor, mas retira dela o veneno do ressentimento. O indivíduo que pratica o amor fati não se pergunta por que sofreu, mas o que fez com o sofrimento. Ele não transforma a dor em identidade, mas em força. A vontade de poder amadurecida aprende a transmutar tudo o que toca. Fracasso vira experiência, perda vira profundidade, humilhação vira clareza. Nada é desperdiçado. Nietzsche dizia que o indivíduo forte não deseja esquecer o passado, porque o passado é seu capital. Cada erro cometido é prova de que viveu. Cada cicatriz é marca de intensidade. O eterno retorno exige essa relação madura com a memória. Quem vive preso à culpa ou ao arrependimento não suporta repetir. Quem vive aprendendo suporta. A culpa paralisa, a responsabilidade liberta. Nietzsche afirmava que a moral tradicional ensinou o ser humano a odiar seu passado, a desejar redenção, a buscar perdão. O eterno retorno destrói essa lógica. Não há perdão, há aceitação, não há absolvição, há incorporação. Isso assusta porque retira todas as muletas emocionais, mas também liberta porque devolve ao indivíduo a posse de sua história. Ele deixa de ser vítima do que viveu e se torna autor do que se tornou. A vontade de poder, nesse nível, é a capacidade de carregar o peso da própria vida sem pedir desculpas, não no sentido de arrogância, mas de maturidade. O indivíduo não se justifica por existir. Ele existe com intensidade suficiente para que sua vida se justifique por si. Nietzsche dizia que o eterno retorno é a prova final, porque não permite mentiras. Quem vive para agradar, para evitar dor ou para cumprir expectativas alheias, percebe imediatamente que sua vida não é desejável. Essa percepção é dolorosa, mas também reveladora. Ela mostra onde a vida está sendo desperdiçada. O eterno retorno funciona como espelho implacável. Ele mostra se o indivíduo está vivendo como protagonista ou como figurante. Muitos fogem dessa pergunta mergulhando em distrações, ideologias ou projetos alheios. Nietzsche via essas fugas como tentativas de escapar da responsabilidade de viver. O indivíduo forte encara a pergunta e deixa que ela o transforme. Ele começa a ajustar sua vida não para ser feliz, mas para ser digna de repetição. Essa dignidade não vem de sucesso externo, mas de coerência interna. Viver de modo que cada dia possa ser repetido exige presença, coragem e disciplina. Não é uma tarefa para fracos. A vontade de poder encontra aqui sua expressão mais exigente.
Ela não pede menos dor, pede mais força. Não pede garantias, pede compromisso. Nietzsche afirmava que poucos alcançam esse estágio, porque ele exige abandonar todas as formas de auto-engano. Não é mais possível dizer, um dia será diferente, tudo é agora. Essa consciência torna a vida mais pesada, mas também mais viva. O indivíduo sente o peso do instante e, ao mesmo tempo, sua plenitude. Não há mais fuga para o futuro, nem refúgio no passado. Há apenas o agora como campo de afirmação. Nietzsche dizia que viver assim é viver perigosamente. Não no sentido de imprudência, mas no sentido de não se esconder. Cada escolha importa. Cada gesto conta. Essa intensidade não é sustentável sem força interior. Por isso, a vontade de poder precisa estar madura. Impulsos desorganizados não suportam o eterno retorno. Apenas uma vida integrada, dirigida e afirmada consegue desejar a repetição. Nietzsche afirmava que o eterno retorno não é uma exigência moral, mas um desafio existencial. Ele não diz o que fazer, mas pergunta se aquilo que se faz é digno de ser eternizado. Essa pergunta reorganiza toda a hierarquia de valores. Coisas que pareciam importantes perdem peso. Coisas que pareciam pequenas ganham centralidade. O indivíduo passa a valorizar aquilo que resiste ao tempo. Relações verdadeiras, trabalho significativo, esforço real, presença autêntica. A superficialidade se torna insuportável. Viver de fachada é viver como se a vida fosse descartável. O eterno retorno exige o oposto. Viver como se nada pudesse ser descartado. Nietzsche dizia que esse é o ponto em que a vontade de poder deixa de ser apenas impulso de crescimento e se torna afirmação total da existência. Afirmar a vida não porque ela é boa, mas porque é a única que existe. E quem consegue afirmar isso, alcança a forma mais alta de liberdade possível. Não a liberdade de escolher entre opções, mas a liberdade de querer exatamente aquilo que é. Essa liberdade não é leve, é grave, mas é a única que não gera arrependimento. Nietzsche afirmava que o indivíduo que vive sob essa lógica não precisa de consolo, porque sua vida não pede desculpas, ela se sustenta. E nesse sustentar-se, a vontade de poder atinge seu ápice, não como domínio, não como conquista externa, mas como capacidade de dizer sim à vida inteira. Nietzsche afirmava que após atravessar o eterno retorno e aprender a dizer sim à totalidade da própria vida, a vontade de poder assume uma forma ainda mais silenciosa e profunda. Ela se manifesta como estilo, como modo de ser, como presença que organiza tudo ao redor sem precisar se impor. Nesse estágio, o indivíduo já não luta contra o mundo nem tenta convencê-lo, porque sua energia não está mais em conflito com a realidade. Ele aprendeu a usar a realidade como matéria-prima. A vontade de poder deixa de ser tensão explosiva e se transforma em força condensada. Nietzsche dizia que esse é o ponto em que o indivíduo realmente se torna senhor de si. Não porque controla tudo, mas porque já não é arrastado por impulsos contraditórios. Sua vontade adquiriu forma. Forma não no sentido de rigidez, mas de direção clara. O indivíduo sabe o que quer porque sabe quem é, e sabe quem é porque suportou tornar-se. Nietzsche afirmava que a maioria das pessoas nunca alcança esse estágio porque permanece presa à luta entre desejo e culpa, ambição e medo, impulso e repressão. Essa luta consome energia vital e impede a consolidação de um estilo próprio. O indivíduo vive fragmentado, alternando momentos de ousadia e retração, sem jamais integrar sua força. A vontade de poder madura, ao contrário, integra. Ela não elimina contradições, mas as organiza. O indivíduo forte não tenta ser puro, tenta ser inteiro. Ele aceita que carrega impulsos opostos e aprende a hierarquizá-los. Nietzsche dizia que hierarquia interna é o verdadeiro poder.
Quem não governa a si mesmo será sempre governado por algo externo. Essa hierarquia não é moral, é funcional. Impulsos que fortalecem ganham prioridade, impulsos que enfraquecem perdem espaço. Essa seleção constante molda o caráter. Caráter, para Nietzsche, não é um conjunto de virtudes, mas a forma estável que a vontade assume ao longo do tempo. O caráter do indivíduo potente é reconhecível. A consistência em suas ações, firmeza em suas decisões e economia em seus gestos. Ele não desperdiça energia tentando agradar, justificar ou se defender. Sua força está concentrada. Nietzsche afirmava que a concentração é sinal de potência elevada. Dispersão é sinal de fraqueza. O indivíduo concentrado não precisa falar muito, não precisa explicar demais, não precisa prometer. Ele age. Sua ação carrega peso porque nasce de uma vontade organizada. Essa organização não é natural, é conquistada. Resulta de anos de confronto interno, escolhas difíceis e renúncias silenciosas. Nietzsche dizia que quem vê apenas o resultado final da força não imagina o caos que foi necessário atravessar para chegar ali. Por isso, muitos invejam o indivíduo forte sem querer pagar o preço. Querem o efeito sem o processo. A vontade de poder não funciona assim. Ela exige que o indivíduo suporte longos períodos de invisibilidade. Crescimento real acontece longe dos holofotes. Nietzsche afirmava que a cultura moderna enfraquece esse processo ao estimular exposição constante, validação imediata e comparação permanente. O indivíduo passa a medir sua vida por métricas externas e perde contato com seu ritmo interno. A vontade de poder exige o oposto. Silêncio estratégico, paciência e fidelidade a um projeto que só faz sentido para quem o vive. O indivíduo forte aprende a trabalhar sem garantias de reconhecimento. Ele confia no acúmulo interno. Nietzsche dizia que a força verdadeira é lenta. Ela se constrói como uma montanha, não como um incêndio. Incêndios impressionam, montanhas permanecem. A vontade de poder madura busca permanência, não espetáculo. Isso não significa conservadorismo, mas profundidade. O indivíduo não precisa provar nada, porque já se provou para si. Essa autossuficiência não é isolamento emocional, mas independência existencial. Ele se relaciona sem dependência, escolhe sem carência, age sem desespero. Nietzsche afirmava que esse tipo de indivíduo se torna naturalmente seletivo. Não por desprezo, mas por clareza. Ele sabe onde sua energia rende frutos e onde é desperdiçada. Por isso, ele escolhe com quem se relaciona, no que trabalha e a que ideias se dedica. Essa seletividade muitas vezes é interpretada como frieza, mas Nietzsche dizia que é apenas respeito pela própria força. Desperdiçar potência é forma de autoagressão. A vontade de poder madura protege-se. Ela sabe dizer não sem culpa, sabe recuar sem ressentimento, sabe esperar sem ansiedade. Essa relação com o tempo é decisiva. O indivíduo forte não vive pressionado pela urgência social. Ele vive no tempo da formação. Nietzsche afirmava que quem vive apressado vive reativo. Reage a estímulos, tendências e expectativas. O indivíduo potente responde apenas ao que importa para sua direção. Ele não ignora o mundo, mas não se submete a ele. Essa postura cria uma presença diferente, a densidade em sua forma de estar. Nietzsche dizia que a presença é a expressão mais clara da vontade de poder consolidada. Não é necessário discurso para sentir quando alguém está inteiro. Essa inteireza inspira e incomoda. Inspira aqueles que buscam força e incomoda aqueles que vivem de negação. O indivíduo forte aprende a conviver com ambos. Ele não tenta salvar ninguém, nem agradar a todos. Ele aceita que sua forma de vida não é para todos. Nietzsche afirmava que essa aceitação é libertadora.
O indivíduo deixa de carregar a responsabilidade de convencer o mundo. Ele se concentra em viver. A vontade de poder nesse estágio não busca expansão quantitativa, mas intensificação qualitativa. Não quer mais, quer melhor. Melhor no sentido de mais coerente, mais profundo, mais verdadeiro. O indivíduo forte começa a simplificar, elimina excessos, ruídos e distrações. Essa simplificação não empobrece, enriquece, ela concentra a força. Nietzsche dizia que o luxo do espírito forte é a simplicidade. Não a simplicidade da falta, mas a simplicidade da escolha. Escolher pouco porque sabe o que importa. Essa clareza torna a vida mais exigente, porque cada escolha carrega peso. Não há mais desculpas. O indivíduo sabe quando está se traindo. Essa consciência pode ser desconfortável, mas é preferível à inconsciência confortável. Nietzsche afirmava que a consciência da própria potência cria um padrão interno que não permite mediocridade. Não porque o indivíduo se julga superior, mas porque sabe o que pode ser. Viver abaixo disso gera dor. Essa dor funciona como correção de rota. A vontade de poder usa o desconforto como instrumento. Ela sinaliza quando a vida está desalinhada. O indivíduo forte não foge desse sinal. Ele o escuta. Essa escuta exige honestidade radical. Não é possível enganar a si mesmo quando se conhece a própria força. Nietzsche dizia que a autoilusão é privilégio dos fracos. O forte sabe quando está mentindo. Essa lucidez pode ser pesada, mas é libertadora. Ela impede a estagnação. A vontade de poder, nesse ponto, torna-se quase impessoal. O indivíduo não se vê mais como centro do mundo, mas como campo de expressão da vida. Ele age não para inflar o ego, mas para realizar a forma que se tornou possível. Nietzsche afirmava que esse estado é raro porque exige a superação do narcisismo. O indivíduo não vive para se afirmar como pessoa, mas como força. Isso não o desumaniza, o aprofunda. Ele se torna mais silencioso, mais preciso, mais inteiro. Sua vida ganha gravidade, não gravidade triste, mas gravidade afirmativa. Tudo o que faz importa, não porque será visto, mas porque será vivido. Nietzsche dizia que essa é a maturidade máxima da vontade de poder. Quando o indivíduo não precisa mais provar nada, apenas sustentar o que é. Sustentar não como peso morto, mas como forma viva. Essa sustentação exige vigilância constante. A vida tenta o indivíduo a relaxar, acomodar-se e repetir. O espírito forte resiste a essa tentação. Ele continua se desafiando, não por ambição externa, mas por fidelidade interna. A vontade de poder nunca se satisfaz completamente, não porque é insaciável, mas porque a vida é movimento. O indivíduo forte aprende a amar esse movimento. Ele não busca descanso final, busca continuidade. Nietzsche afirmava que quem chega a esse ponto vive de forma que não precisa ser explicada. Sua vida se torna resposta. Não resposta verbal, mas existencial. E essa resposta silenciosa é mais poderosa do que qualquer discurso, porque mostra, sem palavras, que é possível viver sem pedir permissão, sem buscar absolvição e sem fugir da própria força. Viver assim não torna a vida mais fácil, mas a torna mais verdadeira. E para Nietzsche, isso é o máximo que um ser humano pode alcançar. Nietzsche afirmava que a vontade de poder encontra sua conclusão não em um ponto final, mas em um veredito existencial silencioso que o indivíduo pronuncia sobre a própria vida ao longo do tempo. Não é uma conclusão teórica, mas uma constatação encarnada. Viver valeu porque foi vivido como afirmação e não como recuo. Para ele, a pergunta derradeira não é se a vida foi justa, confortável ou bem-sucedida aos olhos do mundo, mas se foi intensa, assumida e coerente com a força que se possuía. A vontade de poder, ao chegar à maturidade máxima, não busca mais provar nada,
não busca reconhecimento, não busca vitória externa. Ela busca apenas sustentar a própria forma diante do desgaste do tempo. Nietzsche dizia que o maior teste de uma vida não é o início cheio de energia, mas a capacidade de permanecer fiel à própria potência quando o entusiasmo diminui, quando as dificuldades se acumulam e quando o mundo deixa de oferecer estímulos. Muitos começam a viver de forma afirmativa, mas poucos conseguem manter essa postura sem cair em amargura ou cinismo. A vontade de poder madura não se torna amarga porque não vive de expectativas irreais. Ela aceita o desgaste como parte do processo. Nietzsche afirmava que aceitar o desgaste não é resignar-se, mas compreender que toda forma viva paga um preço por existir. O indivíduo forte não tenta evitar esse preço, ele o incorpora. Ele sabe que cada escolha cobra algo e que toda afirmação exige renúncia. Essa consciência elimina a ilusão de uma vida sem custo. Não existe vida sem custo. Existe apenas a escolha consciente do custo que se está disposto a pagar. A vontade de poder, nesse estágio final, se manifesta como clareza. Clareza sobre limites, sobre capacidades e sobre desejos reais. O indivíduo não se ilude mais com promessas grandiosas, nem com fantasias de perfeição. Ele sabe o que pode sustentar e vive dentro desse campo ampliado por suas próprias conquistas. Nietzsche dizia que essa clareza é libertadora, porque encerra a comparação. O indivíduo deixa de medir sua vida pela vida dos outros. Comparação é sempre sinal de insegurança, porque desloca o critério de valor para fora. A vontade de poder consolidada não se compara, ela se mede. Mede-se pelo quanto consegue manter sua forma sem se trair. Essa medição é interna e implacável. O indivíduo sabe quando está vivendo abaixo do que pode. Essa consciência não gera culpa, gera correção. Nietzsche afirmava que a culpa pertence à moral da fraqueza, enquanto a correção pertence à ética da força. Corrigir é ajustar a rota, não se punir. O indivíduo forte não se castiga por falhar, ele aprende. Esse aprendizado contínuo mantém a vontade de poder viva até o fim. Nietzsche dizia que a decadência não começa quando o corpo enfraquece, mas quando a vontade perde direção. Enquanto há direção, há vida. O corpo pode cansar, mas a forma permanece. A vontade de poder madura aceita o envelhecimento sem ressentimento, porque não baseia seu valor em vigor físico ou reconhecimento externo. Seu valor está na coerência acumulada. Cada decisão tomada com fidelidade à própria força se soma. Essa soma cria densidade existencial. Densidade que não se perde com o tempo. Nietzsche afirmava que esse tipo de vida não precisa ser lembrada nem celebrada. Ela já se justificou ao ser vivida. Não depende de legado simbólico nem de imortalidade. A vontade de poder, ao final, não pede eternidade, pede completude. Completude no sentido de não ter fugido de si. O indivíduo forte pode olhar para trás sem desejar outra vida. Não porque tudo foi bom, mas porque tudo foi assumido. Esse olhar não é nostálgico, é afirmativo. Nietzsche dizia que o arrependimento profundo nasce quando o indivíduo percebe que viveu para atender expectativas alheias. A vontade de poder madura elimina esse arrependimento porque elimina a necessidade de aprovação. O indivíduo não vive para ser entendido, vive para ser verdadeiro. Essa verdade não é moral nem ideológica, é existencial. É a verdade de uma vida alinhada com sua própria potência. Nietzsche afirmava que a maioria das pessoas nunca experimenta isso porque vive como personagem de valores que não escolheu. Elas interpretam papéis sociais, morais e emocionais até o fim, sem jamais perguntar se esses papéis afirmam sua vida. A vontade de poder desperta essa pergunta e não permite que ela seja ignorada. Uma vez desperta, não há retorno confortável. O indivíduo sabe que viver de forma reduzida gera sofrimento silencioso.
Esse sofrimento funciona como lembrete constante de que algo está errado. A vontade de poder usa esse desconforto como alarme. O indivíduo pode ignorá-lo por anos, mas ele permanece. Nietzsche dizia que esse é o preço da consciência. Quanto mais alguém conhece sua força, menos consegue fingir que não a possui. Essa impossibilidade de fingimento é pesada, mas é também libertadora. Ela impede a autoenganação completa. O indivíduo forte aprende a respeitar essa consciência como guia, não um guia moral, mas um guia de intensidade. Quando a vida perde intensidade, algo está desalinhado. Quando ganha intensidade, mesmo com dor, algo está correto. Nietzsche afirmava que a intensidade é o critério final da vontade de poder, intensidade não como excitação constante, mas como presença plena, estar inteiro no que se faz. Essa inteireza transforma até tarefas simples em atos significativos. Não pelo conteúdo, mas pela forma. Forma de presença, forma de decisão, forma de assumir. A vontade de poder, nesse ponto, deixa de ser percebida como força agressiva e passa a ser percebida como gravidade. Gravidade que dá peso aos gestos, às palavras e aos silêncios. O indivíduo não fala muito, não promete muito, não explica muito. Ele age de modo consistente. Essa consistência é a marca final da força. Nietzsche dizia que a força verdadeira não é ruidosa. É inevitável. Ela se impõe pelo simples fato de existir. Não precisa convencer, porque não depende de adesão. Quem a percebe, reconhece. Quem não percebe, não importa. A vontade de poder madura não tenta salvar ninguém, não tenta educar o mundo, não tenta corrigir os outros. Ela se ocupa apenas de sustentar a própria forma. Essa ocupação já é exigente o suficiente. Nietzsche afirmava que querer mudar o mundo antes de ter mudado a si mesmo é sinal de vaidade. O indivíduo forte não cai nessa armadilha. Ele sabe que sua responsabilidade termina onde termina sua ação. Ele age onde pode agir. O resto, aceita. Essa aceitação não é passividade, é lucidez. O mundo não precisa ser justo para que a vida seja afirmada. A vida precisa ser assumida. Nietzsche dizia que essa distinção muda tudo. O indivíduo deixa de exigir condições ideais e começa a criar condições possíveis. Essa criação constante mantém a vontade de poder ativa até o fim. Não há descanso final, não há ponto de chegada. Há apenas continuidade. A vida como processo de tornar-se. O indivíduo forte morre como viveu, sustentando sua forma. Não implora por sentido, não reclama do destino, não acusa o mundo. Ele encerra sua existência da mesma maneira que a conduziu, afirmando. Nietzsche afirmava que esse é o único tipo de vida que pode ser chamada de bem-sucedida, não no sentido social, mas no sentido existencial. Uma vida que não pediu desculpas por existir, que não se encolheu diante do risco, que não se traiu por conforto, que não fugiu de sua própria força. Essa vida não precisa ser lembrada para ter valor. Ela teve valor porque foi vivida como expressão da vontade de poder. E para Nietzsche, isso é tudo. Isso é o máximo. Isso é o mais alto que um ser humano pode alcançar sem mentir para si mesmo.